Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Então, pessoal, a gente agora vai entrar na unidade 3 e vamos estar falando da relação entre movimento e a dança e o quanto isso é importante para o nosso dia a dia. A gente vai primeiramente falar sobre o movimento do corpo. E o movimento do corpo, ele é algo natural, ele é algo que faz parte de nós. Quantas pessoas têm o hábito de falar, mexendo as mãos, mexendo os braços? Eu, quando estou dando aula, sou uma professora assim. Mas tem aquelas pessoas que não conseguem ficar quietinha, que estão sempre batucando uma mão, batucando alguma coisa. Então, assim, nosso corpo, ele naturalmente já se movimenta. Só que existem alguns movimentos que são pontuais, que são importantes. E a gente vai falar sobre os movimentos de exercício físico, que ele é muito bom para a nossa saúde, não apenas o movimento físico, mas também um movimento do dia a dia. Tanto que se a gente está com algum resfriado, alguma coisa, normalmente a gente já ouviu a mãe falar assim, não fica o tempo todo deitado, vai dar uma pneumonia, está escutando esse pulmão. Então, assim, são essas coisas. O nosso corpo está em constante movimento e esse movimento ele faz bem para a nossa saúde. Quando a gente para estudar sobre os benefícios do exercício físico ou da dança para o nosso corpo, ele é muito importante, porque isso faz com que o nosso organismo ele funcione melhor, isso faz com que o nosso cérebro funcione melhor, que o nosso próprio cada órgão do nosso corpo vai funcionando, vai nos dando, deixando os nossos músculos mais fortes, mais resistentes a qualquer coisa. Então, assim, o movimento ele é importante para a nossa saúde e não apenas para a nossa saúde física, como emocional. Tem pessoas que através da dança, do movimento, do exercício físico, elas conseguem até mesmo superar doenças emocionais como a depressão. E assim como tem crianças que têm TDAH que também utilizam o movimento para se expressar. E o movimento ele faz parte da nossa vida e melhora quando nós praticamos. Então, parem vocês nessa quarentena de ficar plantado na frente do videogame ou do computador e vai dar uma voltinha só assim no quintal rapidinho para exercitar. Então, pessoal, não tem como falar de movimento do corpo sem a gente estar falando de arte. De arte, nós vamos entrar dentro da dança. A dança faz parte da história da humanidade desde o início. E no primeiro momento, a dança era algo voltado totalmente para o religioso. Era uma forma de adoração à natureza, aos deuses. E eram danças em formatos de roda, eram danças com o bater das mãos, o bater do pé no chão. Eram danças voltadas totalmente para exaltar o sobrenatural e de uma maneira prestar homenagem. A dança é a nossa expressão do nosso sentimento, da nossa história, das nossas ideias através do corpo. Essa é a definição do que é dança. Ao longo da história, a dança foi perdendo esse cunho religioso, foi se tornando uma diversão. Passou-se a dançar para se divertir, passou-se a dançar para se expressar, passou-se a dançar para ter um momento de lazer. Aí vai vir as festas populares, vai vir os grandes ensaios, vai vir a estrutura toda da dança, porque aí vai surgir as escolas de dança. E a gente não vai pegar muito dessa dança, porque a gente vai estudar a dança um pouco mais para frente de novo. A dança, quando ela passa a ser uma expressão, ela começa a ser vista como uma arte. Vai surgir vários estilos, vai surgir várias escolas artísticas. Então a gente vai ter as danças contemporâneas, que são as danças atuais, vamos ter o balé, vamos ter o balé contemporâneo. Aí entra hip hop, o funk, vai entrar o rock, vai entrar o samba, e tudo isso vai fazer parte dessa expressão artística. E a gente vai falar, bem dizer, quase de duas, que é a dança de rua, que é o hip hop, como exemplos de arte contemporânea, dança contemporânea, e o balé, que é a dança de teatro de Pina Bausch, que foi uma das criadoras desse tipo, quando você pega o teatro e a encenação do teatro junto com elementos da dança e você cria esse tipo de espetáculos. Em relação à dança popular, uma das primeiras
onde assim, as características dela são em forma de círculo, e isso veio através da história da própria dança, do início, quando a dança era voltada para a religiosidade. Esse círculo significa força e união, e faz parte das características da dança popular de roda. E aí, se lembra da brincadeira de cirandinha, e você tem a própria dança de quadrilha, que faz parte disso. E assim, algumas danças populares têm o uso das palmas para acompanhar a música e os passos. E assim, em todas as nossas culturas espalhadas pelo mundo, você tem isso, o bater da palma como ritmo para os passos, do que tem que fazer, do que não tem que fazer. As nossas danças populares brasileiras, ela é uma mistura da africana, da indígena e das europeias. Tanto que, eu preparando essa aula aqui, eu achei bem interessante que a nossa quadrilha, ela é ela tem origem lá fora, tem origem na França. E assim, na nossa cultura brasileira, essa misturada toda de indígenas, africanos e europeus, as nossas culturas popular, a gente tem o boi bumbá, que é principalmente no nosso Nordeste, apesar de que hoje em dia já está muito espalhado, mas é uma coisa mais característica dessas duas regiões. Em 2012 passou a ser patrimônio cultural do Brasil, então ela é protegida por lei. A história do boi bumbá é que um casal de escravos, a mulher estava grávida, ela queria comer língua de boi, e o seu marido foi procurar um tal de um boi e acabou ferindo ou matando, depende da variação do lugar, vai contar a história, um dos bois preferidos do dono da fazenda. E o fazendeiro, quando descobre, manda ir atrás, e fica todo mundo preocupado que se ele descobrisse sobre o boi, iria matar todo mundo. Aí um pajé, ele vai fazer alguma coisa e se boi se cura ou ele ressuscita. Então, essa é uma homenagem, fala muito sobre a crença, do acreditar no sobrenatural, da influência tanto católica quanto indígenas na cultura do Brasil. A nossa quadrilha, que a gente adora festa junina, e já está chegando o mês de junho e a gente não teve nenhuma festa junina, a gente não pode ir para festa junina nenhuma, mas nossa quadrilha ela vai ter origem inglesa, desde o século XIII. Ela da inglesa, ela vai para a França, se torna popular na França ela se espalha pela Europa, chega a Portugal no século XIX chega aqui no Brasil. E no início era só em relação à corte brasileira, os portugueses, descendentes portugueses, que participavam, mas aí ela foi se interiorizando. E ela passou a ser uma festa rural em alegria, em celebração pelas boas colheitas que acontecia. Hoje em dia a gente tem campeonato de quadrilhas espalhada pelo Brasil inteiro. Aqueles que conseguiam com lindos vestidos de chita. Então, assim, hoje é uma coisa um pouco mais organizada no sentido de dança, mas essa é a origem da quadrilha. Tem uma das danças populares no Brasil, é Moçambique. Ela é ali no Vale do Paraíba. Ela é tipo um cortejo, onde os homens e as mulheres estão fantasiados com determinadas cores que representam a Nossa Senhora e São Bernardo. Também tem um cunho religioso de adoração. E a nossa maior festa popular brasileira, que é o nosso carnaval. O carnaval ele não começou no Brasil, por mais que a gente ache que somos dono do carnaval. O carnaval não começou no Brasil. Assim, existem várias teorias, existem mais ou menos umas 4 ou 5 diferenciações de como surgiu o carnaval. Ele se tornou mais popular em Veneza, e de Veneza eles tinham na época de usar máscaras e acabou se adaptando esse uso de máscara no carnaval, porque começou -se a questionar se todo mundo andasse de máscara. Teve um momento que Veneza eles usavam muita máscara durante o dia, se tornou algo um costume entre a população, mas aí poderia os crimes e ninguém reconhecia ninguém. Então foi proibida as máscaras, mas quando chegava a época do carnaval, todo mundo passou a usar as suas máscaras. Mas aí ela chega no Brasil, vem pelos portugueses, e quando ela chega no Brasil, aqui a gente vai ter bem dizer, dois carnavais, vamos dizer assim. Nós vamos ter o Carnaval dos Senhores, a qual
Eles ali jogavam farinha, ovos e tinta uns nos outros. E tinha os escravos que fazia também o seu carnaval, mas aí já entra a cultura africana, que são os batuques. Vocês sabem que o samba é de origem africana. E entre os batuques, é a música africana, e assim, então você tinha dois tipos de carnavais. Chega uma época que jogar farinha em ovos de tinta no ovo fica proibido, então surge o costume de jogar confetes e serpentinas. Os ricos que tinham carro, surge o carro, quando o carro começa a se tornar popular aqui no Brasil e os mais poderosos, e os mais ricos podiam ter, eles passavam jogando confetes e serpentina nas pessoas que estavam passando na rua. E assim, foi mudando. O carro deixa de ser tão popular, outras pessoas começam a adquirir os carros e começa a se tornar mais popular. Então, quando surge o chorinho, e o primeiro chorinho foi com Abre Alas da Chiquinha Gonzaga, que pega o ritmo africano e mistura com os ritmos europeios também, se junta num som só, surge o chorinho. E na década de 60 surge o primeiro enredo, o enredo samba enredo das escolas. E depois disso vai surgir as primeiras escolas de samba. E hoje em dia nós temos carnaval que já conhecemos. Então, assim, é bom a gente saber como surgiu como é formada a nossa cultura brasileira. E é muito importante como ela é rica. A arte e a dança, a gente vai falar agora como a dança e a arte visual está ligada. Eu peguei só os dois exemplos que o livro está dando, que é Ivan Cruz. Ele nasceu no Rio de Janeiro, ele começa a estudar sobre advocacia, mas em 1986 ele para e vai se especializar na vida artística, na vida da arte, em relação à arte visual, começa a pintar. E ele começa a pintar principalmente brincadeiras de criança. Eu até tirei aqui botei uma foto, que até tem no livro de vocês, que é a brincadeira de roda, que é a Ciranda Cirandinha. Ele faz um quadro, porque para ele, criança que não brinca não é feliz. Ao adulto que, quando criança, não brincou, faltava-lhe um pedaço do coração. Então, para ele, a arte tinha que expressar essa criança, que criança precisa brincar, criança precisa se divertir, criança precisa explorar sua imaginação, criança precisa se expressar e ter o seu desenvolvimento, e é através da brincadeira. E é por isso que no jardim de infância a criança não tem que se preocupar em ler e escrever. A criança tem que se preocupar em brincar, e através da brincadeira ela vai se desenvolvendo. Então, Ivan Cruz ele tem muito esse cunho lúdico voltado para as crianças. Vamos ter Milton da Costa. Milton da Costa, ele nasceu em 1915 no Rio de Janeiro. Ele já vai ser um artista desde o início da sua formação acadêmica, tanto que ele estuda aqui no Rio, mas com os problemas financeiros no Rio de Janeiro, que a Escola de Belas Artes aqui fecha em 1929, ele vai estudar na Europa, ele tem contato com outros artistas, ele volta para o Brasil, fica um período aqui tendo contato com os artistas brasileiros, vai estar dentro da arte moderna, no modernismo no Brasil. Ele volta para a Europa de novo para continuar os seus estudos mais aprofundados sobre isso. Ele chega a conhecer Pablo Picasso. E quando ele volta para o Brasil, em 1949, se casa, e ele começa então a se voltar para um tipo de arte construtivista, que é pensando na construção, na brincadeira como construção da identidade do ser humano. Então, assim, as suas pinturas vão estar voltadas para, também assim como o Ivan da Cruz, voltada para a brincadeira da criança, voltada para o desenvolvimento da criança. Ele vai também pintar e retratar a infância e os seus movimentos, e tudo isso baseado naquilo que ele vê como construção do nosso eu, da nossa identidade, dentro da nossa infância. Exercício, nós temos 3 exercícios. O primeiro é da página 89, que era para a gente fazer um exercício em sala de aula, mas como a gente não pode fazer exercício em sala de aula, eu só vou pegar um, que é o ponto 3, que é a impressão digital. Aqui tá mandando vocês colocarem o pé na tinta guache. Eu sei que isso não vai dar muito certo.
Então, mas eu quero que vocês desenhem. Vocês vão pegar o pé de vocês, colocar em cima de uma folha e vão desenhar o pé. Quem quiser depois pintar, fique a critério. E aí deixa a inspiração guiar vocês. Na página 90, a número 1, com a mão na massa, criar um desenho baseado na brincadeira Ciranda Cirandinha. Todo mundo já brincou de Ciranda Cirandinha, nem que foi no jardim de infância. Então, vocês vão fazer um desenho da Ciranda Cirandinha. E na página 92, vocês vão fazer uma pesquisa sobre alguma dança popular brasileira. E não é para fazer muita coisa, não. É só ver quando ela surgiu, quais são algumas características e tudo que dê para colocar nessas 3 linhas da página. Tá bom, pessoal, essa foi a nossa unidade 3. Beijos. Qualquer coisa, zap. Tchau.